Bom pessoal, professor Marlon Demauí, falando um pouquinho sobre eletroquímica e corrosão para vocês. Até aqui eu tenho certeza que vocês já estão altamente capacitados para falar, sobre os diferentes tipos de corrosão. Então, nessa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de alguns tipos de corrosões que são mais presentes na indústria química e na indústria petroquímica em geral, tá? Vocês sabem que, com certeza, a maior parte dos tipos de corrosões que existem numa empresa química são as corrosões eletroquímicas, de fato, Então, dando um pouquinho mais de exemplo para vocês, falando da indústria de petróleo e gás, por exemplo, essa indústria ela é altamente propícia ao tipo de corrosão eletroquímica, A composição do fluido de perfuração, por exemplo, a água utilizada, a água de reuso, processo, o aumento de acidez do meio, provocado pela presença de diferentes gases. A gente está falando de H2S, CO2, enfim, aumento de pressão e temperatura. Eles são aspectos relevantes para a ocorrência de corrosão eletroquímica, como você já viu nas unidades anteriores, tá? A corrosão, por exemplo, em oleodutos, pode provocar o derramamento de óleo, combustível, e gerar contaminação de mananciais, rios, mares e, enfim, aonde ele estiver presente. Falando um pouquinho de medidas protetivas, ou preventivas, contra esse tipo de corrosão, elas podem ser adotadas como o uso de inibidores, como eu falei para vocês, a aplicação de revestimentos, tintas, proteções anticorrosivas, e vou focar um pouquinho na corrosão eletrolítica e evitar contato com algum tipo de fuga de energia, principalmente oleodutos, se forem enterrados, se forem submarinos, menos mal nesse sentido, tá? O que eu quero focar para vocês? Falar um pouquinho da corrosão por placas e alveolar. Nós já falamos de várias, corrosões uniforme, falamos de corrosões galvânicas, mas na indústria química, a corrosão por placa alveolar, elas ocorrem com maior frequência, tá? E o que elas são? É devido à diminuição do volume do material danificado, tá? É uma retirada de placas, são descolamentos, de parte da superfície do material. Isso é bem comum, tá? Então, assim, existem vários registros de acidentes, por diversas usinas, por exemplo, usina nuclear, petroquímica, devido a esse tipo de corrosão. Eu queria citar alguns para vocês. A usina nuclear de Mahama, no Japão, em 2004, eu coloquei esse exemplo para vocês que é muito interessante. O que aconteceu? Devido a um rompimento da tubulação danificada pela ação corrosiva, teve um acidente ecológico, e afetou muito aos trabalhadores ali presentes, tá? Então, basicamente, o material da linha, ela possuía espessura inicial de 10 milímetros, as tubulações, e devido à corrosão provocada pela passagem de vapor pressurizado, a sua espessura, quando ocorreu o rompimento, era aproximadamente 4,7 milímetros. Então, assim, você teve descolamento, desprendeu placas, e ali a tubulação que tinha 10 milímetros estava em torno de 4,7 milímetros quando teve a falha catastrófica, teve um rompimento. E aí a perda desse material foi realmente a causa raiz desse problema, tá? Então, assim, pelos jornais, notícias, históricos da época, teve aí mais ou menos 11 pessoas que ficaram feridas, gravemente feridas, devido a esse acidente, tá? E acidentes ocasionados por esse tipo de corrosão, que é por placa e alveolar, eles podem ser evitados, basicamente por inspeções diárias ou mensais adequadas na tubulação. Então, realizar inspeções, aí pode ser usado materiais de ultrassom, tem vários tipos de materiais que você usa técnicas não destrutivas, que você pode identificar perda de espessura, principalmente de tubulações, tá? Então, assim, apesar de resistentes e muito utilizados em estruturas industriais,
Eu queria focar no aço inox para vocês, né? O aço inoxidável, ele também é vítima de processo corrosivo. Então, assim, muitas das vezes as pessoas falam: ah, professor, mas eu vou usar aço inoxidável ou algum aço revestido porque o material não vai sofrer corrosão. Por engano, a maioria dos aços presentes nas indústrias são inoxidáveis, são aços que estão presentes com produto químico, gases corrosivos, e eles vão sofrer corrosão, tá? Principalmente corrosão intergranular ou intercristalina, ou até mesmo corrosões por pitch, tá? Você pode ter também corrosão sobre tensão, corrosão galvânica, tá? E outras. Então o aço inoxidável ele está sim suscetível a vários tipos de corrosão, né? Mas ele tem uma vida útil, uma durabilidade muito maior. Então eu dei um exemplo aqui para vocês, né, da usina nuclear, mas existem vários exemplos onde nós tivemos sim rompimento de tubulação, falha catastrófica, tá, por processo corrosivo gerado na indústria petroquímica, né, e indústrias químicas em geral, tá? Então, resumindo um pouquinho para você esse vídeo, né, a gente comentou um pouquinho sobre os principais meios corrosivos, né, na indústria química e eletroquímica. Vamos focar aí na corrosão alveolar, tá, e por placas. E dei um exemplo para vocês em relação à falha, né, da usina do Japão. Então, espero o conhecimento aí ter ficado claro para vocês. E como aqui é somente uma videoaula, né, expositiva, nós temos pouco tempo, qualquer dúvida gerada, por favor, contacte o professor de disciplina, fale com o seu professor tutor, porque esse tipo de corrosões, se você quiser saber mais, existem vários artigos, existem vários documentários que falam sobre isso, sobre tipos diferentes de corrosões presentes na indústria química e petroquímica. Então, se você quer mover para essa área, acho que vale muito a pena você aprender que tipo de material usar, que tipo de meio usar para você não sofrer com esses processos corrosivos, ok? Um grande abraço para vocês, muito obrigado pelo acompanhamento até aqui, né? Um abraço e até a próxima.